Grandes partes das nossas lutas são perdidas por não conhecermos com quem iremos lutar. A única maneira de você derrotar o seu inimigo é conhecendo ele. E a primeira coisa que é importante que você saiba é que nós somos um espírito, que habitamos num corpo e temos uma alma. O espírito é quem realmente somos, é quem voltará para Deus. E é Ele quem se comunica com Deus, pois Deus também é espírito e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso é muito importante que a gente não confunda o espírito com a alma, porque a alma é onde ficam as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas feridas, tudo que a gente vai acumulando durante toda a nossa vida, nossa trajetória aqui pela Terra. Por isso que quando a gente ouve muito falar, né, a gente precisa orar por cura da nossa alma, por libertação, né? E o corpo é o templo do Espírito Santo. É onde habita o nosso espírito. E é onde o Espírito Santo mora. Porque esse mundo, ele é carnal, ele não é espiritual. Então nós precisávamos de um corpo para poder habitar aqui na Terra. E esse é o segundo vídeo dessa série que eu comecei a fazer sobre o reino espiritual. É muito importante, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, passa lá, assiste, né, e vai acompanhando cada um desses vídeos que vai saindo semanalmente. No vídeo anterior, eu comentei como funciona o reino espiritual, como iniciam todas as coisas, né? E falo sobre a questão de que o reino espiritual ele é regido por leis. E que Deus deu ao homem o abrir e fechar de portas. E que portas são essas? Tudo isso você vai estar vendo no vídeo anterior. Porque Deus, ele nos deu autoridade, ele nos deu a chave para que nós movamos o reino espiritual. E isso pode ser tanto para o reino espiritual do bem como do mal. A Bíblia nos fala sobre aquele versículo que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. É preciso que entendamos, de uma vez por todas, que os nossos inimigos, eles não são feitos de carne e osso, são seres espirituais. E é dessa forma que nós precisamos agir. Muitas pessoas ainda acreditam que tudo que a gente vive aqui na Terra, o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente toca, que isso é que é o real. Mas isso é total engano. À medida que vamos nos aproximando de Deus, nós vamos percebendo pelo Espírito Santo dele que está em nós, que vai nos mostrando, nos direcionando em todas as coisas, que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse que a gente vive. Portanto, o mundo espiritual é muito mais real do que o natural. Que tudo aquilo que se vê é temporário e aquilo que se não vê é eterno. Pois é. Portanto, se queremos vencer o nosso inimigo, nós precisamos, acima de tudo, conhecer o que diz a palavra. Ela é a nossa maior arma. E uma das coisas que o Senhor nos ensina em sua palavra é que a gente não se mova pelo que a gente sente ou pelo que a gente vê, porque isso é total engano, mas que a gente caminha cada dia em fé. Por isso, é preciso que sejamos a cada dia mais sensível à voz de Deus e do Espírito Santo. E nós temos aqui no canal também uma playlist enorme de vários vídeos sobre o Espírito Santo, intimidade com ele, como ele age, como ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou estar deixando o link aqui também embaixo, na descrição do vídeo para você. Não deixa de passar lá depois e conferir. E eu quero que você leia comigo essa passagem que é extremamente importante, que é a armadura de Deus, é a armadura do cristão. Que você, se você ainda não conhece, precisa conhecer. Efésios 6, do versículo 10 ao 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis.
depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Portanto, não tem como a gente vencer o nosso inimigo sem a gente conhecer o que diz a palavra de Deus e vivê-la na prática. O próprio Jesus mostrou isso para nós quando ele estava no deserto, foi tentado, e ele usou a palavra como um escudo contra aqueles dardos que o inimigo estava jogando na cabeça dele. Foi com a palavra que Jesus quebrou tudo isso. E por que com a gente seria diferente, não é verdade? Como você vai ter fé em algo que você não conhece? Sabe, Satanás, ele é um ser astuto, poderoso e maligno. Mas Deus é muito maior. E Deus habita em mim e em você. O reino de Satanás, ele é formado por uma hierarquia de anjos, maiores e menores. Algumas pessoas até imaginam que Satanás e seus anjos estão no inferno, na verdade. Mas não é bem isso que a Bíblia nos diz. E você sabe qual é o significado da palavra Lúcifer? Lúcifer é um ser de luz, um ser brilhante, estrela da manhã. E no caso dele, ele não foi criado por Deus para ser igual a Deus, mas por conta do seu orgulho, ele mesmo se exaltou, querendo ser igual a Deus, e por isso caiu e foi jogado na terra, levando muitos dos seus anjos com ele. Engraçado, se você perceber, diferentemente de Jesus, que tinha o direito, que era Deus, filho de Deus, que poderia se igualar a Deus, mas ele se humilhou e Deus o exaltou, não é mesmo? É impressionante uma profecia que a gente encontra no livro de Ezequiel, que conta exatamente quem era e quem é Satanás. A figura que ele coloca aqui ele fala sobre uma profecia contra o rei de Tiro, que era um governante da época, mas que por detrás tinha todo um poder satânico envolvido. Olha só, Ezequiel 28, dos versículos 12 a 19, diz assim: Você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam
espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Eu não sei se você sabe, mas Satanás, além dele ter sido criado por Deus para governar alguns anjos ali no céu, ele também era um ministro de louvor, era um anjo querubim ali no céu. E ainda hoje, ele utiliza da música para cativar pessoas, para mantê-las cativas de uma forma muito subliminar. Eu não sei se você já percebeu, quando você está triste, deprimido, algo que lhe aconteceu, você coloca uma música daquelas assim, sabe, de fossa mesmo, assim, que faz te derrubar e te empurrar ainda mais pro buraco. Ou então você tá tentando se reerguer e de repente você tá na rua e toca uma música e te lembra algo que vai te entristecer ou que vai te levar no passado e te trazer coisas de volta na sua mente. O que você acha que é isso? Isso é muito sério. Eu já vi músicas para crianças que são altamente demoníacas, com letras assim bem diretas mesmo, e que por conta do som ser muito dócil e amável, a pessoa não percebe, é algo muito sutil. E se você já ouviu, conhece algum tipo de música desse tipo, subliminar, me conta aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em saber. É algo que a gente precisa estar atento, né, gente? E atento também ao que nós colocamos para as nossas crianças ouvirem. Imagina o tipo de música que muitas crianças convivem no dia a dia, com danças. É realmente triste. Portanto, vamos ter cuidado com o que a gente ouve durante o dia a dia. Não escute qualquer coisa, não coloque qualquer coisa para dentro de você. E outra coisa muito importante, o que fez Satanás cair, como você já viu, foi o orgulho. O orgulho é considerado o maior de todos os pecados, porque ele conduz aos outros. Fique atento ao orgulho. Busque em Deus cada dia essa humildade que Deus deseja para a sua vida, mas uma humildade pura de coração. Ser humilde não é você andar descalço. Ser humilde é algo que vem de dentro, da nossa alma. E é importante que você saiba que existem dois propósitos principais de Satanás. Um é o de dominar toda a raça humana. E o segundo é de receber adoração. Justamente porque ele quer se igualar a Deus. Ele também deseja ser adorado. E sabe, adorar Satanás não é simplesmente se prostrar diante de uma imagem. Gente, isso são coisas muito nítidas, né? Existem formas de adoração que são sutis, que as pessoas não percebem. Quando tudo que você adora que não é a Deus, você está adorando a outra coisa, a outra pessoa. Que outra coisa é essa? É Satanás e o seu reino. Nós podemos estar adorando ao dinheiro, por exemplo, acima de Deus. Isso é adorar Mamon, ao diabo? Quando nós louvamos, cantamos, entoamos louvores a outros seres, que não seja Deus, nós estamos indo contra a palavra. Só Deus é digno de toda honra, glória e louvor e adoração. Não tem como fugir disso. Você sabia que quando você está com vício em algo, você está adorando aquilo acima de Deus? Qualquer tipo de vício, até mesmo a própria comida pode estar sendo um ídolo para você. Sem você perceber, você está colocando a comida acima de Deus. Quando você não está bem, você se joga na comida, ou numa bebida, ou em vícios. E Deus, ele coloca isso não porque ele quer ser adorado, não. É porque Deus, ele nos ama e sabe o que é o melhor para nós, ele quer o melhor para nós. Ele sabe que se a gente beber muito, se a gente comer muito, tudo em exagero vai nos causar dano ao nosso corpo, e o nosso corpo é templo do Espírito. Nós precisamos
estar bem fisicamente para cumprir o propósito que Deus tem aqui na Terra. Então, tudo se encaixa, entende? Tem pessoas que adoram os seus pais ou os seus filhos mais do que a Deus. Se Deus te chama para um propósito, como na própria palavra tem aquela passagem que fala, né, que Deus chamou, né, aquele homem e pediu para que e perguntou se ele queria, aí ele disse, não, deixa eu primeiro enterrar aqui meu pai, minha mãe e tal. Quer dizer, o que nós estamos colocando como prioridade na nossa vida? Deus, ele precisa ser a prioridade. E infelizmente tudo isso passa a ser distrações, para nos desviarem do foco de Deus. Nesse vídeo, você conheceu um pouco de quem é Satanás, de quem é o seu inimigo, para poder derrotá-lo. No próximo vídeo, eu vou estar trazendo para vocês quais as armas necessárias para derrotar o nosso inimigo. Será que talvez você pense, se eu carregar um crucifixo no pescoço, isso vai estar me protegendo? Como muitos fazem um crucifixo no carro, outros deixam a palavra de Deus, a Bíblia aberta, assim, bem na sala, né? No Salmo 91, também para afastar coisa ruim. Outros colocam incensos, né? Fumacinhas para espantar também coisas ruins. Será que essas coisas realmente condiz com a palavra de Deus? Será que realmente essas coisas servem? Fica ligado no próximo vídeo que eu vou estar trazendo aqui para você. Para isso, já deixa acionado o sininho aqui. Só clicar no sininho que o YouTube vai estar te avisando quando entrar o próximo vídeo. Ajude o canal a crescer com a sua curtida. Deixe um comentário aqui. Que Deus abençoe sua vida.